Quando eu vou começar a ler algum material novo, um livro, eu geralmente gosto de fazer perguntas antes de começar a ler. Isso daí me ajuda a focar naquilo que eu quero aprender ou poderia aprender através daquele material. E recentemente eu resolvi ler de novo ao começo de Gênesis porque eu estava fazendo uma pergunta. A minha pergunta era: quais foram as primeiras comunicações de Deus com os homens descritas no livro de Gênesis? E eu descobri uma coisa muito interessante que eu quero repartir com vocês aqui, que é como usar perguntas para resolver crises. Eu descobri que Deus usa perguntas para responder crises, não só no livro de Gênesis, como em toda a Bíblia. E isso que eu quero repartir com vocês aqui, extremamente interessante. Então vamos lembrar lá, a primeira vez que Deus se comunica com os homens, como está descrito no livro de Gênesis, é em Gênesis capítulo 2, que Gênesis capítulo 1 e 2 é a descrição da criação de todas as coisas. Né? Daí Gênesis capítulo 2, Deus chega para os homens, ou chega para o homem e para a mulher, e dá um direcionamento. Ele fala, olha, eu quero que vocês cresçam, multipliquem, aumentem números, ou seja, mostra o propósito da vida, mostra aquilo que eles deveriam estar focando daí para frente, né? O que a vida deles seria a respeito. Então, Deus dá direcionamento. É a primeira fala de Deus para os homens. A segunda fala de Deus para os homens é estabelecer limites. Ele chega e fala, olha, vocês podem comer de qualquer coisa aqui, mas não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E limites são importantes, aliás, são essenciais para a vida, para os relacionamentos, para negócios. Por exemplo, se você não tiver um orçamento, que um orçamento na verdade são limites de quanto você vai gastar em cada área, o seu negócio provavelmente você vai quebrar, porque você vai gastar além daquilo que deveria, porque você não tem limites. Né? Mas a terceira fala de Deus para os homens é para resolver uma crise, porque os homens resolveram ignorar esses limites e começaram então, ou agiram de maneira incoerente com o limite que Deus havia estabelecido. E Deus vai lá então para resolver uma crise. Como que Deus resolve essa crise? Essa era a minha pergunta principal. E Deus resolve essa crise fazendo perguntas. Porque ele chega para o homem e pergunta, aonde você estava? Depois a segunda pergunta, quem te mostrou que você estava sem roupas? E assim por diante. Você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Ou seja, Deus não chega determinando nada, dando direcionamento, dando uma bronca, nada. Deus vai resolver uma crise fazendo perguntas. Daí ele chega para a mulher e começa a fazer perguntas também para a mulher. Então percebe que uma crise de um Deus, uma crise acontecendo, sendo resolvida por um Deus que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas, ele não precisaria perguntar nada, porque, segundo a Bíblia, ele sabe de todas as coisas. Mas eu creio que tem uma função didática aqui. Ele queria que a gente aprendesse que crises são resolvidas, primeiramente, através de perguntas. A gente começa fazendo perguntas. Bom, daí, capítulo 4 de Gênesis tem a próxima crise, uma crise entre irmãos, entre Caim e Abel. E Caim estava ciumento, né? Ele começou a ter ciúmes de uma situação lá. E daí Deus chega para ele e faz o quê? Faz outra pergunta. E daí Caim ignora isso daí e vai e mata o irmão dele. Deus volta para ele e começa com uma pergunta. Qual a pergunta que ele faz? Caim, aonde que está o teu irmão? E daí Caim dá uma resposta, faz uma pergunta para Deus daí, mas assim uma pergunta irônica, sarcástica. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Sim, ele era o guardador do irmão dele, só que não tinha percebido isso ainda. E daí Deus faz uma outra pergunta para ele. Novamente Deus respondendo a crises através de perguntas. Deus resolvendo uma crise através de perguntas. Daí nós temos o livro de Jó. O livro de Jó é um livro de perguntas. É o livro mais antigo da Bíblia, é o livro que foi escrito primeiro na Bíblia. E é um livro onde Jó, que era um cara próspero, é um cara com uma família linda, um cara saudável, de repente ele perde toda a sua fortuna, a sua fazenda, os seus bens, depois ele perde os seus filhos e depois ele perde a sua saúde. E essa figura desse quadro representa Jó, lá coberto de ferida da cabeça aos pés, segundo a Bíblia ele ficou desse jeito, se lamentando com seus amigos. E Jó faz uma pergunta para Deus, por que coisas como essa acontecem com gente como eu, que sempre foi honesto, fez tudo certo, bom pai de família, bom marido e assim por diante. Que é uma pergunta muito comum, né? Todos nós temos essa pergunta, a humanidade toda tem essa pergunta.
E Deus, ao invés de dar uma resposta direta para ele, Deus faz 66 perguntas para Jó. Ou seja, não dá para imaginar uma crise pior do que alguém perder todos os seus bens, todos os seus filhos e toda a sua saúde, que é o que tinha acontecido com Jó. Uma crise das crises. Então Deus resolve essa crise com perguntas. E funciona? Bom, no final do livro, se você for lá para o finalzinho, Jó fala assim: antes os meus olhos te conheciam, falando para Deus, só de ouvir. Desculpe. Antes eu te conhecia só de ouvir. Hoje os meus olhos te contemplam, te veem. Ou seja, resolveu a situação no coração de Jó. Mais para frente temos Elias. Elias estava em crise, havia derrotado os profetas de Baal, mas foi ameaçado de morte por Jezabel. O que ele faz? Ele vai para uma caverna e se esconde ali. Não quer ver ninguém, entra em depressão. Como é que Deus resolve isso? Deus chega para ele e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ótima pergunta para quando a gente começa a querer se esconder, né? E mais para frente a gente tem lá Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei segundo o coração de Deus, ele comete adultério, e não apenas isso, ele manda matar o marido da mulher que ele adulterou com ela. Daí o profeta Natan chega para ele e precisa mostrar para ele o que ele fez. Como é que Natan faz para mostrar isso? Através de uma pergunta. Ele conta uma historinha e depois faz uma pergunta. O que a gente faz com um cara como esse? E daí caiu a ficha para Davi que aquela pessoa da história, na verdade, era ele. Ele então se arrepende e é restaurado. Mas foi uma pergunta que fez a ficha cair. Daí na vida de Jesus, as primeiras palavras registradas de Jesus na Bíblia, quando ele tinha 12 anos de idade. Ele estava lá na festa dos tabernáculos, ele foi com a família dele, os pais, Maria e José levaram ele para a festa dos tabernáculos. E depois de 3 dias no caminho de volta, os pais perceberam que Jesus, o menino Jesus, não estava ali junto com a turma, das famílias e amigos viajando juntos. Voltam para Jerusalém, encontram Jesus discutindo com os mestres no templo. E uma pequena crise familiar se instala ali. Eles chegam para Jesus para dar aquela bronca nele. E daí, Jesus responde a essa crise familiar com perguntas. Primeiro ele pergunta: por que vocês estavam me procurando? Como se não fosse óbvio, né? O pai se preocupa com os filhos. Mas ele faz outra pergunta: vocês não sabiam que me convém cuidar dos negócios da casa do meu pai? Outra pergunta. Então Jesus ele já começa a comunicação dele aos 12 anos, pelo menos aquilo que está registrado na Bíblia, fazendo perguntas para resolver crises. E as perguntas vão ser uma constante em todo o ministério de Jesus. Por exemplo, uma pergunta famosa: quando levaram para ele aquela mulher que foi pega em adultério, eles queriam apedrejar a mulher. Ele pergunta para todos que queriam apedrejar: bom, aquele que está sem pecado, que seja aquele que atire a primeira pedra. E daí o pessoal foi desaparecendo, foi saindo. Então ele resolve essa parada no coração dessa mulher com uma pergunta. Ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele fica imaginando que essa pergunta ecoou na vida dessa mulher para o resto da vida dela, transformou a vida dela. E é uma pergunta que transforma a minha vida também, porque me lembra que não há acusadores, não há acusações mais contra a minha vida, que podem me derrotar, que podem me frustrar, que podem me colocar para baixo. Outra pergunta famosa de Jesus, na verdade são 3 perguntas que ele faz para Pedro. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, ou seja, ele traiu o seu melhor amigo, e ele estava com certeza extremamente frustrado consigo mesmo e muito para baixo e pensando: puxa vida, o que eu fui fazer? Jesus chega para ele depois e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por que 3 vezes? Ele negou Jesus 3 vezes, então Jesus vai fazer 3 perguntas para ele, a mesma pergunta: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E é assim que Pedro é restaurado e se torna o grande apóstolo, uma das figuras centrais do Evangelho depois. Perguntas acontecem na nossa vida o tempo inteiro, sem nós percebermos. Então você acorda, abre a porta do guarda-roupa, você se pergunta sem perceber: o que eu vou vestir hoje? Depois você vai para a cozinha, abre a porta da geladeira e sem perceber você se pergunta: o que eu vou comer nesse momento? O que tem para mim comer? Perguntas também acontecem quando nós encontramos uns com os outros. Nós, sem perceber, nós estamos sempre nos perguntando como que o outro está com relação a mim. Amigo ou inimigo? O que a expressão facial do outro diz a esse respeito? E perguntas, então, elas direcionam não só o nosso pensamento, mas perguntas direcionam também o nosso comportamento.
Então, as perguntas que nós fazemos, na verdade, determinam a vida que nós vivemos. A vida que você vive hoje é resultado das perguntas que você fez no passado. Então, como que a gente pode usar essas perguntas internas para guiar a nossa conduta em momentos de crise? Eu quero usar um diagrama para mostrar como que isso pode ser feito. Porque quando nós entramos em crise, nós temos reações não só emocionais, mas também geralmente físicas. A sua respiração muda, sua musculatura se retesa, seu maxilar, ombros e assim por diante. E quando você percebe que você está tendo essas reações, você pode escolher entre dois caminhos. Tem o caminho automático, você nem escolheu, ele acontece naturalmente, como essas perguntas que eu acabei de mostrar que acontecem naturalmente no nosso dia a dia. Nós temos perguntas que acontecem naturalmente, elas são feitas naturalmente, sem que nós percebamos, em momentos de crise. E elas nos levam para um tipo específico de mindset, de mentalidade, que é a mentalidade do crítico. O que é a mentalidade do crítico? É quando eu começo perguntando de quem que é a culpa dessa situação aqui? Ou por que isso sempre acontece comigo? Justo comigo isso sempre acontece. Essa é a mentalidade do crítico. Se eu continuar fazendo essa pergunta, eu vou perceber essas perguntas, eu vou perceber que o foco delas estão em achar o culpado. Os outros, você mesmo, depois você começa a culpar Deus e assim por diante. Essa é a mentalidade do crítico. E ela é caracterizada por reações que são automáticas, ou seja, você não tem que se esforçar para ter esse tipo de reação. Elas são o default, que acontece automaticamente. Se você continuar, elas te levam para o poço do crítico, onde você entra num ciclo de perguntas do tipo: como é que eu posso ser tão idiota? Como que aquele pessoal pode ser tão insensível e não perceber que foi eu que fiz todo o esforço para isso acontecer? E assim por diante. Isso daí vira como um redemoinho na sua cabeça. É muito difícil de sair, a não ser que você comece a fazer outras perguntas. Mas antes de entrar no posto do crítico, você pode escolher, que está aqui em cima do lado esquerdo, você pode escolher a mentalidade do aprendiz, que é a mentalidade sábia, é a mentalidade que é resultado de perguntas melhores. Por exemplo, o que realmente aconteceu? Será que eu estou tendo uma leitura aqui que é correta dessa situação? Como que eu quero que isso termine? Essa pergunta pode salvar casamento, porque você começa uma discussão com seu marido, com sua esposa. Se você perguntar como que eu quero que essa conversa termine, você pode direcionar para, ao invés de tentar provar que você está certo e o outro está errado, você na verdade direcionar a conversa para que no final vocês estejam bem. Vocês resolvam a situação sem agressividade, de uma forma que o relacionamento continue daí para frente de uma maneira positiva. Ou uma ótima pergunta que você pode fazer também: o que eu posso aprender através da situação? Estou passando aqui por uma crise, mas certamente tem coisa que eu posso aprender. Um dos usos do meu Moleskine é anotar aquilo que eu vou aprendendo nas situações e principalmente através dos meus próprios erros. Outra pergunta: que suposições eu estou fazendo? E quais dessas suposições são válidas? Todos nós fazemos uma série de suposições no meio de uma crise. O fulano deve estar pensando assim, Beltrano fez assim porque ele não gosta de mim, isso aconteceu por causa disso. São suposições, não quer dizer que elas sejam realmente válidas. Eu preciso testar, checar, conferir, perguntar para que eu possa validar ou não essas suposições. Nós acabamos de aprender isso em uma série de exemplos aí na própria Bíblia. Outra pergunta: o que eles estão pensando, sentindo e desejando? É empatia, eu saber me colocar no lugar do outro e tentar ver a situação na perspectiva do outro. Quando eu faço isso, eu descubro que a intenção dele provavelmente não é me humilhar ou me apontar o dedo. Não, ele está realmente, às vezes, tentando resolver o problema, mas é a única maneira que ele sabe para isso. Ou outras suposições de pensamentos, sentimentos que eu começo a supor. Eu e minha esposa, a gente usa isso daí para falar dos nossos sentimentos e ajudar o outro a entender o que está acontecendo com a gente. E funciona de maneira maravilhosa. Outra pergunta: eu estou sendo responsável nessa situação? Eu estou assumindo 100% da responsabilidade que na verdade é minha? Ou eu estou tentando transferir responsabilidade para o outro? Outra pergunta: quais são as opções que eu tenho aqui? Um pequeno mind map lá. Opção 1, opção 2, opção 3 e assim por diante. Qual que é a melhor dessas opções? Isso daí tudo faz parte da mentalidade do aprendiz, a pessoa que quer aprender através das situações, ao invés de achar culpa, colocar a culpa no outro. Então, são escolhas pensadas,
ou seja, não são automáticas, elas são pensadas, e o foco não é mais em culpa, o foco agora é em resolver essa parada, é na solução. Como é que eu faço para sair da mentalidade do crítico, uma vez que eu já entrei nela, e passar para a mentalidade do aprendiz? Porque automaticamente a gente entra na mentalidade do crítico. Eu saio dela através dessa virada aqui, que é fazendo perguntas que o aprendiz faria. E assim eu evito cair aqui no poço do crítico. É simples assim. E com isso eu tenho então a mudança de pista da mentalidade do crítico para a mentalidade do aprendiz. Boas perguntas em tempos de crise. Esse cara é o Henry Dunant. Ele tinha participado de uma batalha, na verdade ele estava numa região onde uma batalha tinha acontecido, e ele resolveu tomar conta ali dos mortos e feridos depois na batalha. Tinha 40 mil pessoas entre mortos e feridos. Ele organizou as pessoas das vilas em volta para enterrar os mortos e atender os feridos. Ele chegou em casa, ele escreveu no caderninho dele, devia ser um Moleskine assim como o nosso, será que não tinha uma maneira melhor de preparar as pessoas para quando chegasse o tempo de guerra, já tivesse um time pronto para prestar esse tipo de socorro? E ele fundou então, o resultado dessa pergunta feita num tempo de crise, foi o nascimento da Cruz Vermelha, maior organização do mundo para socorro de vítimas. E resultado de uma pergunta feita num tempo de crise. Esse cara daí, Arthur Guinness, ele era um novo cristão andando nas ruas de Dublin no século passado, e ele, vendo aquele pessoal todo bêbado ali nas ruas, ele perguntou para Deus, ele conta isso, como poderíamos resolver o problema do alcoolismo na Irlanda e ao mesmo tempo melhorar a nutrição da população. E ele conta que Deus deu para ele uma fórmula de uma cerveja que é tão rica em ferro que seria difícil para as pessoas se embriagarem com ela. E assim foi criada a Guinness. E realmente diminuiu o problema de alcoolismo na Irlanda. A Guinness é exportada como alimento, porque ela é tão rica em nutrientes que ela não é classificada como bebida alcoólica lá na Irlanda. Esse cara daqui, o Reed Hastings, ele estava atrasado, devolvendo os vídeos, lembra das fitas de videocassete? No Blockbuster, estava lá novamente pagando multa no Blockbuster, porque esqueceu de devolver no prazo, e pensando, minha mulher vai me matar com esse tanto de multa que eu estou pagando. E daí ele fez a seguinte pergunta, no meio de uma pequena crise, ele fez uma pergunta. A pergunta foi, será que não tem um jeito de criar um sistema que funcionaria como academia? Você paga por mês e aquilo lá te dá direito de uso? E foi assim que nasceu a Netflix. Ou seja, você paga um valor e com isso você usa o serviço da empresa. Mais para frente ele perguntou, e se ao invés de alugar filmes de outros, se nós produzíssemos os nossos próprios filmes? E foi daí que eles começaram a produzir filme após filme. Né? Outra pessoa é o Van Phillips. Ele tinha perdido uma perna, isso foi na década de 70, o homem tinha chegado na Lua, e esse cara perdeu uma perna num acidente de lancha. E ele recebeu uma prótese de borracha e ficou inconformado. Ele perguntou, se eles conseguem colocar um homem na Lua, por que eles não conseguem criar um pé decente? E ele passou os próximos 10 anos respondendo a essa pergunta. Ele criou esse tipo de prótese aí que hoje é conhecido no mundo inteiro, virou uma empresa, ele vendeu essa empresa e criou uma fundação para ajudar pessoas que tiveram membros amputados no mundo inteiro. Então eu queria terminar perguntando, qual é a sua pergunta no dia de hoje? Tenha um dia maravilhoso.